Vamos agora continuar, né? Vai dar certo, pastor. Está repreendido. Amém. Está mudo, sem som. É porque às vezes acontece isso, né? Então, a gente parou aonde? Sim, a questão é que tem essa história aí, né? Desta maldição na família real, né? Que começou com um dos membros da família, onde começou com um dos membros da família, onde ele estava num momento difícil, né, da cabeça dele, e veio um franciscano pedir esmola para ele, né? E aí ele pegou e deu uma surra no franciscano. E essa surra, né? Essa surra o franciscano apanhou muito, né? Essa surra o franciscano apanhou muito, né? Tá bom. E aí o franciscano, o religioso lá, amaldiçoou os primeiros filhos e disse que nenhum dos primeiros filhos dele iria assumir o trono. Foi uma maldição pesada, né? Aí esta maldição correu entre os anos e começou a acontecer, né? Começou a acontecer. Então os primeiros filhos morriam, adoeciam ou tinham problemas e só os segundos assumiam. Com isso, houve um problema muito grande na família, porque eles perceberam isso, que isso era uma coisa repetitiva. Isso durou 100, 200, 300 anos e se repetindo. Até que um deles conseguiu, através de religiosos e estudiosos, e conseguiram reter quase 200 anos a maldição. Ou seja, eles fizeram centenas de templos, deram ofertas e dízimos, fizeram rituais com a Igreja Católica e deu certo. Então deu certo durante umas 2 ou 3 gerações apenas. Aí depois voltou de novo, né? E com isso, quando voltou, a família real, que é uma família muito inteligente, a família real brasileira é muito inteligente, alguns deles abdicaram do trono. Abdicaram do trono, disse, não, esses que abdicaram do trono não morreram. Mas os outros que ficaram na linha sucessória, mesmo sem assumir o trono, a idade entre 40 e 50, eles foram ceifados, né? Aí uns acham que isso é bobagem, outros não acham, mas isso é uma coisa de quê? De quase 600, 700 anos. Isso é uma coisa que vem caminhando há muitos anos. E eles sabem disso, né? E eles sabem disso. O último caso na família foi agora, quando o avião caiu e um dos príncipes brasileiros, inclusive muito inteligente, né? Quem é que não queria um cara daquele como presidente do Brasil, né? Inteligente, bem centrado. Teve aí até a campanha, né, para a monarquia, lembra? Era aquele rapaz que aparecia na monarquia. Ele era o príncipe do Brasil. Aí tem até as propagandas. Você sabia que o Brasil tem um príncipe? O Brasil tem um rei. Era ele, né? E ele morreu na queda do avião da TAM, não foi? Foi assim? Então, ainda está valendo alguma coisa aí, né? Eu estou falando a título de conhecimento, porque um caso desse é muito forte. E um caso desse se deve procurar. Ninguém espiritualista deve se meter sem ser chamado, porque se meter, morre, tá? Então é um caso que já vem o quê? 600 mil anos. Não, 600 anos, 700 anos, né? Tem, inclusive, na internet, pessoas contando essa história, né? Tem a investigação toda, né? Como esse poder todo nasce palavras, ele podia esmolar? Eu não entendi. Com esse poder todo nas palavras, ele podia esmolar? Rapaz, eu não sei. Aí onde está, né, Cláudia? Cláudia, o mundo espiritual é muito forte. O cara pedindo esmola.
porque eles eram pobres, eles tinham votos de pobreza. Eles saíam pedindo esmola para manter a igreja deles. Aí o cara estava naqueles dias, tá entendendo? E depois também suspeita-se que depois que houve essa maldição no primogênito, eles tinham crises de... entendeu? Crise de raiva. Uma crise daquela que o cara dando a cabeça na parede. É como se fosse uma possessão sutil. Né? Ninguém sabe se isso veio do primeiro que deu a surra. Eu gostei da pergunta. Com esse poder todo na palavra, ele ainda pediu esmola. Bem, ele usou a palavra na hora da raiva, né? E pegou, né? E lascou o rei, né? Porque, queira ou não, dentro de 600 ou 700 anos, apenas dizem 3 filhos deles assumiram o primeiro trono. Mas assumiu por pouco tempo, morreu. Né? Tem alguma pergunta sobre isso? Isso é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito da família real, acredito a monarquia Dom Pedro II, gosto muito de Dom Pedro II. Dom Pedro II, por isso que o nome é Dom Pedro II, porque o primeiro também foi embora. Né? Não conseguiu assumir. E se assumia, morria. Então, se você olhar direitinho, não é porque eles foram ruins ou eles são ruins. É uma coisa que houve lá no passado. E é uma coisa muito forte, é uma coisa histórica. Histórica. Isso não é uma coisa que a pessoa criou da cabeça ou algum membro da família criou da cabeça. O pastor faz um estudo sobre o resgate da primogenitura. Aí alguém, viu, Sandra? Sandrinha é católica, ela é da igreja de Aparecida, né? Uma igreja maravilhosa, linda, enorme. E alguém da igreja chegou, porque na igreja tem os estudiosos, né? Os estudiosos da religião. Aí alguém chegou para ele e disse, olha, tem um ritual, assim, assado e cozinhado. Aí eles fizeram o ritual e deu certo. Agora deu certo, se eu não me engano, 2 ou 3 gerações, mas ainda tem dúvidas, outras dúvidas, né? Mas deu certo, aí depois voltou tudo de novo. O que está acontecendo aí deve ser alguma interferência de principado, né? Espiritual. Aí volta novamente a pergunta da nossa irmã. Com esse poder todo na palavra, ele ainda pedia esmola, é porque era o sistema da época, né? Eles pediam esmola, como os pastores e padres pedem ofertas. Não tem pastor nem padre que não peça, toda a igreja pede, né? Mas eles às vezes pediam esmola para viajar, esmola para comer, né? Eu acho que ele veio pedir esmola na hora errada, né? E tem maldições para os filhos portugueses hoje, pastor, pois eles quase não têm filhos. Os portugueses zeraram de filhos, né? Estão muito pouco filhos, mas essa questão gerou um problema na família real. Diga-se por sinal, a família real portuguesa é uma família muito boa, tá? É uma família boa, uma família muito... Para você ter ideia, Dom Pedro II falava 5, 6, 8 idiomas, eram homens inteligentíssimos. Era a nobreza do mundo também, fazia parte, né, dos nobres, né? Mas tinha a questão desse problema aí, né? E tinha a questão também da explosão. A explosão que todo mundo pode ter no momento de raiva. Ninguém está aqui para julgar ninguém. O cara chega de uma guerra, aí vem um cara encher o saco do cara, aí o cara explode. Quem é que não explode, né? E pode explodir, né? Mas também se deduz, ou se acredita, ou se supõe que essa explosão ainda continue nos filhos. Que explosão é essa? Uma vez frustrado, o cara perde as estribeiras, né? Isso é com mulher, isso é com homem, é com qualquer um, né? E tem maldição para os filhos portugueses, né? Me ajude, pastor, em caso sério na minha família existe maldição. Então, Jesus quebra, não importa qual seja. Agora, existe uma manobra. Eu sei que esse freio aí, que lascou a família real, não é Deus, né? Mas isso é uma coisa que a família tem que procurar ajuda, né? Com espiritualista, com pastores, com espiritista, né? Mesmo a família tendo perdido o poder, porque no Brasil tem príncipe, tá? A vantagem de ter príncipe é que não tem esse moído, um querendo tomar o poder do outro, um querendo em 4 anos, outro querendo não sei o que lá. O príncipe, ele é pela nação, né? Porque ele sabe que a nação é dele, né? Então, um dos benefícios da monarquia é esse. A monarquia, ela já vive em polpa, ela não precisa roubar, ela não precisa desviar, né? Ela já vive na polpa dela, então ela vai
tem muitos países monárquicos, eu não sou monarquista não, tá? Eu sou presidencialista. Mas existem muitos países monárquicos que se dão muito bem, né? Aí tem também essa mesma crise que houve nesse patriarca, né? Também houve uma crise com a rainha do Brasil, né? E essa crise precedeu a morte dela, né? Talvez tenha sido uma crise dessa, e é exatamente isso, estava em guerra, estava num momento muito difícil, né? Aí houve uma discussão, tinha um amante no meio, que era aquela amante que enchia o saco dela toda hora, queria morar na frente da casa dela, né? Além dela criar, ela criou a filha da amante como fosse filha. Ela era uma pessoa tão boa que ela permitia a amante e ainda criava uma das filhas da amante como filha, dando estudo, dando comida, dando tudo. Mas a amante queria ficar de frente dela. Aí há comentários que foi a amante que fez a cabeça do cara, há comentários que foi uma guerra de São Paulo que ele estava participando. Você sabe que houve uma briga muito grande. E essa briga, depois ela estava doente, né? Ficou doente, ela estava grávida, perdeu o filho e morreu. E escreveu uma carta antes de morrer. E nessa carta, para você ver como quando uma pessoa tem um coração bom, tem um coração bom. Ela, em momento nenhum, ela xinga ou ela fala mal do marido. Ela apenas se despede, diz que está morrendo, que foi uma briga feia, bota a culpa na amante, né? Na carta dela, ela entrega a amante, que é um demônio na vida dela, né? E declara amores eternos ao marido, né? E que tinha perdido a criança, estava sangrando muito e ia morrer. É uma carta muito triste, né? Quando é que o senhor vai queimar as cartas no monte? Quarta-feira. Agora amanhã eu vou mostrar para vocês, tá? Eu já estou falando agora, né? O que tem que falar é isso mesmo. Uma coisa dessa não é para se mexer, é para a família ir atrás. Mas isso já está na história. Isso faz parte da história, né? Isso faz parte da história. Tem um canal chamado Bonas Ideias. Esse canal Bonas Ideias é um dos melhores canais de história do Brasil. O cara é meio diferente, assim, né? Mas é um inteligentíssimo cara, né? Então, lá... E tem outros canais também que falam sobre a existência dessa maldição. Isso está escrito, porque eles procuraram os mosteiros. A família real não é besta, a família real procurou. Tem algum padre aí, algum monge, que pode nos dar uma dica, enquanto o caso de repetição. Eles viram que a coisa estava repetindo, né? Agora, tem mais coisas aí, né? Tem mais treco-treco aí. Agora, o que nós devemos saber é que houve esse problema aí na família real, que foi um cacete que o monge levou de lascar, porque o cara era de guerra, o monge não é de guerra, né? Dificilmente o monge é de guerra. Só os beneditinos que gostavam de fazer guerra. Pastor, eu fiz uma bincumba, depositei no PayPal há 2 meses, Amanda Nascimento. Sim, Amanda, eu vi. Então, olhe bem, eles procuraram ajuda, e quem ajudou ele ainda deu uma acertada na mosca. Aí reteu a força, né? O quê? 100 anos, 70 anos, reteu por 3 gerações, né? Mas depois voltou de novo. Por que voltou? E esse caso do príncipe aí, que eu gostava tanto dele, né? Eu gostava de ouvir ele na televisão. Eu acho eles nobres. E tem outros, né, que são parentes dele, que são nobres, uma nobreza muito nobre. Eu também sou nobre. Tu é nobre, Chiquinho? Eu sou nobre. E aí tem esse caso aí, né? Que aí, infelizmente, numa idade jovem, ele não teve a sorte de escapar do avião, né? Ele estava no avião. Né? E aí quando eu vi a reportagem, o príncipe do Brasil, não sei o que lá, eu fiquei tão triste, né? Porque eu gosto muito da família real. E gosto de estudar a história, porque você quer saber o que está acontecendo, ou o que irá acontecer, estuda história, porque a vida é cíclica. Então tem que ter algum motivo, alguma maneira de reter. Agora, e só a família e os principais da família podem ir atrás. Isso é uma coisa
muito forte. Quanto mais passa tempo, mais forte fica. Entendeu? E um acontecimento um atrás do outro e a própria família sabe. Tem alguma pergunta sobre isso? O senhor fez... Sim, eu fiz. Porque eu sonhei, daí é outro assunto. Quando eu recebo um ritual, eu anoto e faço na sexta-feira. Aí faço de 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. E o PayPal diz o nome, né? Lá direitinho. Que Deus te abençoe e te ilumine. E que a tua família seja protegida. Deixa eu ver mais. Sonhei. Pronto. Então, se você tiver alguma pergunta sobre isso, a minha opinião sobre a família real brasileira, eu acho que a família real brasileira tem príncipe, né, no Brasil. Qual seria a minha opinião? Que voltar à monarquia? Não. Mas que o príncipe do Brasil tivesse, no mínimo, o poder de um senador. A gente vê tanto senador aí meio desmantelado, né? A gente tem um príncipe da família nobre, devia ser um cargo vitalício de senador para sempre. Eu sei que eles têm a aposentadoria deles para sempre, né? Foi um acordo que foi feito entre a família real e os militares, senão a família real de Portugal iria atacar o Brasil. Aí os militares abriram de mão e fizeram um acordo sem tempo. Então eles têm uma aposentadoria muito boa. E todo primeiro filho tem direito a essa aposentadoria. Por isso que o Brasil tem príncipe. Mas o príncipe do Brasil, o Brasil não deu voz nenhuma para ele. Aí é uma opinião pessoal minha. Se devia algum deputado, alguém que gosta de história, essas coisas, que gosta de Dom Pedro II, lançar um projeto, né? A família real, o príncipe da família real brasileira, devia ter um cargo assim de senador, ou o voto dele valesse por 2 senadores, a opinião ele tivesse vida política, porque o que a gente fez? Além de lascar Dom Pedro II, o Brasil lascou Dom Pedro II, mas Dom Pedro II não lascou o Brasil. Dom Pedro II abençoou o Brasil, e a benção é forte, viu? Benção fortíssima de Dom Pedro II. Veja aí, eu recebo a bênção de Dom Pedro II, João de Assis. Dá uma olhadinha aí que eu falo. Então, mas eles foram rechaçados da família, do domínio do Brasil, ou seja, eles não têm voz. Eles só têm voz daquele votozinho que ele dá lá, né? Mas aí o que eu acredito que eles deviam ter voz. Ou seja, o príncipe do Brasil devia ter mais ou menos, né? O príncipe do Brasil devia ter, né? Tá ruim lá. O príncipe do Brasil devia ter, no mínimo, voz política. Voz política. Ou seja, devia ser um senador, devia ter um cargo de senador, devia ter um cargo de aqueles caras da justiça, né? Eu acho muito injusto isso, muito injusto. E iria afetar a democracia? Não. Iria beneficiar, né? Porque aqueles juízes, eles não são eleitos democraticamente. Eles são eleitos, né? Muitos deles, né, são eleitos por opiniões. E tem também aqueles cargos de desembargador, não sei o que lá. Ou poderia um deles ter assim um cargo de ministro, né? Ou senador, ou 2 deles, né, ter o cargo de senador, porque aí teria direito a 2 votos e voz. Senador, família de Dom Pedro II, o que o senhor acha? Então ele ia dizer a opinião dele, né? Muitos deles, né, são eleitos por opiniões, e tem também aqueles cargos. Então a questão é essa a minha opinião, tá? Tem alguma pergunta? Não, eu vou queimar quarta-feira, tá? Quarta-feira, queimei ainda não. A de julho não, né? Então que Deus abençoe a todos. Nós temos que abençoar o nosso princípio. Não dá para crescer no presente e no futuro de mal com o passado. A gente tem que fazer as pazes com o passado. Ok? Então tá aí minha opinião. Vamos lá para sonhos, bora? Vamos para os sonhos. Vamos partir para os sonhos agora.